Hoje é o meu dia aniversário e eu completo 24 anos com diabetes. Eu não nasci com diabetes, caso você pense isso. Eu tenho 30 anos de idade e descobri o diabetes com 6 anos. Quando o diagnóstico do diabetes chega, a gente costuma dizer que uma nova vida se inicia. Então, por isso a gente chama os aniversários de diagnóstico de dia aniversário do diabetes. Deixando bem claro, a gente não comemora ter diabetes, tá? A gente comemora a vida. Porque antigamente não existia tratamento para o diabetes e era considerada uma doença terminal. Hoje, graças à existência da insulina, a gente pode viver e sonhar com o futuro. Muita gente tem curiosidade sobre a minha vida com diabetes, né? A minha rotina, a minha história. Então eu resolvi trazer para vocês 24 curiosidades sobre o meu tratamento e a minha vivência com essa doença que não é legal, deixando claro também, mas que a gente aprende a conviver. Oi, gatinhas! Eu sou a Biabética e te ensino sobre diabetes. Eu sou comunicadora em diabetes e empreendedora há mais de 9 anos e estudo biomedicina. A minha missão aqui é educar sobre diabetes de uma forma simples e leve para poder inspirar o autocuidado e assim também diminuir os riscos de complicações da diabetes. Seja bem-vinda ao meu canal. Antes de começar, eu vou te pedir para você já dar o like aqui embaixo, porque isso ajuda muito na divulgação do meu canal para outras pessoas que precisam também. Eu também quero aproveitar para já te apresentar também aqui a minha loja, a loja Biabética, que é uma loja de acessórios para diabetes, que tem produtos muito úteis para a rotina e que ao mesmo tempo ajudam na aceitação do diagnóstico. Tem estojo térmico, tem adesivo decorativo, adesivo protetor e agora a gente tem uma linha de suplementos exclusivamente pensada para quem tem diabetes, que é a Glic Nutri. Todos os produtos da Glic Nutri são pensados para ajudar a melhorar o controle glicêmico, ao mesmo tempo que não impactam nada na glicemia. O whey deles, por exemplo, tem menos de 1 grama de carboidrato, para você ter uma noção. Ou seja, maravilhoso, né? Tem também o Glic Power, que é um pré-treino incrível que vai te dar energia para você fazer o treino e evita a tão temida hipoglicemia. O QR Code está aqui do lado e no link da descrição também para você poder conferir. E para eu saber que você veio daqui, usa o cupom VIM do canal para você poder ganhar 5% de desconto no seu carrinho. Agora sim, vamos para a curiosidade sobre os meus 24 anos com diabetes. Eu fui diagnosticada dentro de um consultório. Infelizmente, a grande maioria das pessoas com diabetes, tem um diagnóstico traumático no hospital, mas esse não foi o meu caso. Eu fui diagnosticada dentro de um consultório e de lá fui para casa. Mas, obviamente, para eu ter ido para o consultório, eu passei por algumas coisas antes, né? O ano era 2000, eu tinha 6 anos e eu não me lembro com detalhes, mas eu falava para minha mãe que tinha alguma coisa errada. Eu tava me sentindo estranha. Eu comecei a emagrecer muito, e a fazer xixi na cama, coisa que não era muito comum. E meus pais resolveram investigar. Depois a gente ia em vários médicos, eles falaram que era emocional, que não sei o quê, que eu tava crescendo. Finalmente eles encontraram uma médica boa e pediu os exames completos. A minha glicemia em jejum tava 400 e a glicada tava 11. No dia seguinte eles conseguiram me encaixar numa consulta com a doutora Solange Travassos, que é minha médica até hoje. E como não estava desidratada, ela resolveu tratar a minha cetoacidose no consultório mesmo e a gente passou o dia lá para ser menos traumático para mim e para os meus pais. Foi de fato um intensivão sobre diabetes o dia todo e eu me lembro de algumas partes, de não querer tomar insulina, de furar o dedo. Não foi um dia legal, obviamente, mas com certeza absoluta, seria muito melhor do que ter ido no hospital. Eu comecei a aplicar insulina sozinha quando eu tinha 7 anos. Eu tinha alguns meses de diagnóstico e quem aplicava insulina em mim era minha mãe. Ela trabalhava fora, vendendo os celulares da Telefônica, aquela marca, não sei se vocês se lembram disso, para algumas empresas e tinha a flexibilidade de poder voltar para casa na hora do almoço para aplicar insulina em mim antes de eu ir para a escola. Eu até tinha uma babá, mas ela tinha medo de aplicar insulina e meu pai trabalhava em um escritório, então sobrava para minha mãe. Teve um dia que a minha mãe chegou em casa contando pra babá, que teve que dirigir na frente de uma ambulância, etc, para poder conseguir chegar a tempo. E eu me lembro de pensar que aquilo não era legal, que aquilo era perigoso, não era bom. E alguns dias depois ela ligou, dizendo que ela ia se atrasar, e eu tomei a decisão de aplicar a insulina sozinha em mim mesma. Falei pra ela no telefone que ela não precisava vir pra casa, e eu perguntei, quantas unidades de insulina tem que aplicar? Eu já sei como aplicar, nunca tinha feito sozinha antes, mas eu sabia como fazer. E eu me lembro só de alguns flashes, mas eu me lembro de aplicar insulina em mim, de
aplicar na minha barriga enquanto eu falava com ela no telefone. E a partir desse dia, eu aplicava antes de ir pra escola e ela não precisou mais voltar pra casa correndo na hora do almoço. Mas, obviamente, que durante muitos anos ela ainda aplicou insulina em mim dormindo, né, pra eu não precisar acordar, aplicar insulina, etc. A minha puberdade começou quando eu tinha apenas 10 anos. Com 10 para 11 anos, a minha puberdade começou a chegar. E como que a gente sabe disso? Porque a minha glicemia começou a ficar mais difícil de controlar. Eu só fui menstruar com 12 anos, mas o diabetes sentiu bem antes disso. E sim, é normal a glicemia ficar mais rebelde nesse período por causa dos hormônios da puberdade. Eu tenho um vídeo sobre isso, falando justamente sobre as fases da mulher com diabetes, o link tá aqui na descrição. E foi por conta disso, da puberdade, que veio a próxima curiosidade. Eu comecei a usar bomba de insulina aos 13 anos de idade. Por conta da instabilidade na glicemia, né, da puberdade, a minha médica ela indicou para os meus pais a bomba de insulina que tinha acabado de chegar no Brasil. Se você não souber o que é bomba de insulina, eu vou deixar o link também na descrição para o meu vídeo em que eu falo sobre isso. A primeira bomba de insulina chegou no Brasil foi em 2005 e eu não queria saber dela. Foi só em 2007, com 13 para 14 anos, que eu decidi que era a hora e aceitei. Naquela época não existia test drive não, tá? Ou você adaptava ou adaptava. Não tinha como devolver. E eu acho que o fato de eu querer, de eu estar aberta para isso, me ajudou muito na aceitação. Não existia sensor de glicemia na época, então a bomba ela só ajudava mesmo para aplicar insulina, para diminuir ali a frequência de injeções. Não precisava ficar me furando toda hora. Então, assim, já ajudou no meu controle no geral e ajudou a aplicar menos insulina. Então, eu sempre fui muito grata, né, por existir a bomba de insulina. Eu era a única aluna na escola que tinha diabetes, mas isso não era um problema. Eu sempre lidei bem com diabetes, né, como se fosse um detalhe na minha vida, porque os meus pais me ensinaram dessa forma. E eu me lembro, no dia que a gente foi na escola fazer a matrícula, né, e na hora que minha mãe falou que eu tinha diabetes, eu abri o estojo de monitor na mesa com a maior tranquilidade e medi ali a glicemia. Isso, de certa forma, tranquilizou a diretora que se interessou em saber como que ela poderia ajudar. Eu tinha liberdade de sair para beber água, para ir no banheiro, né? E uma das professoras aprendeu sobre o meu tratamento para que minha mãe não precisasse sair do trabalho toda vez que precisasse, né, aplicar insulina. Então isso foi muito bom. Isso foi no ano 2000 e, infelizmente, eu vejo relatos de mães que em 2024 não tem esse suporte na escola e precisa abandonar os seus trabalhos para poder cuidar das crianças com diabetes. Por isso que o projeto de lei 2687/2022 é tão importante e precisa ser aprovado quanto antes, porque, caso você não conheça, é um projeto de lei que tem o objetivo de classificar pessoas com diabetes tipo 1 como pessoas com deficiência. Resumindo, isso vai ajudar a ter suporte nas escolas, entre outras coisas. Eu tenho um vídeo só sobre isso e também tá com o link na descrição se você quiser saber mais depois sobre isso. Eu era a única aluna na escola a ter celular. A minha mãe sempre me falou para eu usar o diagnóstico do diabetes ao meu favor. E como eu tinha diabetes e uma mãe que trabalhava na Telefônica na época, eu era a única criança na escola a ter celular, né, no ano 2000. Eu também era a única a ter disponível no recreio o jogo da cobrinha e eu sei que você sabe que jogo que é esse. Então eu basicamente falava que quem quisesse jogar o jogo da cobrinha tinha que ser meu amigo. Eu era popular na escola por causa do meu diabetes. Mas nem tudo era flores e eu sofri uma desilusão amorosa por causa do diabetes. Brincadeira, eu não sofri, mas de fato algo aconteceu e é a próxima curiosidade. Meu primeiro namoradinho de escola terminou comigo por causa do diabetes. Sim, eu tinha 9 anos e eu perdi um namoradinho que ficava de mãos dadas comigo no recreio porque ele ouviu a mãe dele dizer que eu ia morrer cedo por causa do diabetes e por isso ele não queria mais namorar comigo. No dia eu não entendi muito bem porque que isso, né, enfim, porque ele falou isso, porque eu não tinha muita noção dos perigos do diabetes ou o que o diabetes mal cuidado, né, poderia causar. Mas a minha mãe ela me explicou que as pessoas que não cuidavam do diabetes realmente poderiam ter complicações e sofrer com isso. Mas depois eu é que não queria mais ter ele como namorado, então tudo certo. Eu nunca tive diabulimia. Para quem não sabe, diabulimia é uma condição séria que geralmente acontece com meninas e adolescentes que descobrem que a hiperglicemia constante leva à perda de peso e decidem omitir as doses de insulina de propósito com o objetivo de emagrecer. O problema disso é um risco altíssimo para a cetoacidose, que é uma condição muito grave que pode levar à morte. E assim, eu sempre tive medo de ir para o hospital, então eu nunca deixei de aplicar insulina de forma intencional, exceto
pela próxima curiosidade. A minha glicemia mais alta foi 599. Eu tinha 17 anos, eu estava numa festa de aniversário de 18 anos de uma amiga, com um vestido lindo e com a bomba de insulina presa dentro do vestido. Eu fiquei com preguiça de ir no banheiro para poder aplicar a insulina e tive a brilhante ideia de não aplicar a insulina porque eu estava comendo, mas dançar muito para ver se resolvia a situação. Obviamente, não adiantou porque os drinks que eu estava tomando, todos tinham açúcar e álcool e eu cheguei em casa passando muito mal com 599 de glicemia. A minha mãe ficou acordada a noite toda, obviamente, corrigindo minha glicemia e eu lá desmaiada, né? E aprendi depois disso nunca mais negligenciar de fato o meu diabetes, né? Então eu nunca mais passei a fazer isso de forma intencional. A minha glicemia mais baixa foi 16. Foi o pior momento da minha vida com diabetes. Eu tava na casa do meu namorado e eu apliquei insulina pro café da manhã, mas eu acabei cochilando, esperando fazer os 15 minutos. 45 minutos depois eu acordei toda encharcada na cama, confusa, e quando eu medi a glicemia tava LO. Eu achei que tinha alguma coisa errada e medi novamente, e quando eu vi o 16 eu pensei, morri. Né? Saí correndo pra cozinha e no caminho eu até empurrei a avó do meu namorado, no desespero pra chegar até o pote de açúcar. Eu devo ter comido meio quilo de açúcar nesse dia e o meu namorado ele teve que arrancar o pote de açúcar da minha mão porque eu tava ali sentada, que não desesperada, comendo toda suja de açúcar. Depois, quando eu voltei pro quarto, a cama tava toda suja de sangue, tinha várias tirinhas, eu devo ter tentado medir a glicemia várias vezes, não conseguia, né, com a confusão da hipo, né, enfim. Eu sei que foi horrível e é por esse motivo que eu nunca mais apliquei insulina deitada na cama e também nunca mais consegui aplicar 15 minutos antes de comer com tranquilidade. Eu sempre aplico na hora que eu vou comer, eu criei um trauma por conta disso, né? Na hora que eu vou comer eu aplico insulina e assim, dependendo da comida eu até aplico um pouco antes e coloco o alarme no celular porque eu não me sinto segura aplicando 15 minutos antes. Essa é a realidade. Eu fiquei traumatizada com essa situação. É isso. Eu prefiro tratar a hipoglicemia com açúcar puro. Ainda falando de hipoglicemia, o meu tratamento preferido é o açúcar puro. Eu me sinto segura mastigando o açúcar, sabe? Eu não suporto água com açúcar e o que eu gosto mesmo é de mastigar ali os cristais. Sou doida? Talvez. E assim, eu não sou madura o suficiente para ter jujuba, né? Se deixar jujuba comigo, eu vou comer sem estar com hipo, não funciona. E o açúcar é interessante porque tem os sachêzinhos que você encontra em qualquer restaurante, então é fácil de achar, então eu prefiro o açúcar. Eu nunca fui para o hospital por causa do diabetes. Como eu sempre cuidei relativamente bem do diabetes, eu nunca fui internada por causa disso. Obviamente eu tive muitas, hiperglicemias, muitas hipoglicemias também, mas eu sempre tratei em casa, porque eu sempre tive medo de ir para o hospital e não saí nunca mais de lá. Inclusive, a próxima curiosidade é que eu já tive cetoacidose euglicêmica e tratei em casa com medo de ir para o hospital. Cetoacidose euglicêmica é quando você tem cetonas altas, mas não necessariamente hiperglicemia. É bem raro, mas pode acontecer. Eu tive porque eu usei uma cânula da bomba de insulina de um tamanho menor do que eu precisava e por isso eu fiquei recebendo pouca insulina e também porque eu estava usando um medicamento que depois a gente foi descobrir que facilitava a produção de cetonas, que era o Forxiga. Eu passei muito mal, mas eu não estava desidratada nem vomitando. Então a minha médica, ela me acompanhou ali a madrugada inteira com meu pai, com meu namorado, por telefone, até a cetona baixar, até 3 da manhã. A orientação era ir pro hospital caso eu começasse a vomitar. Mas deu tudo certo, foi só um susto, nada aconteceu. Foi a pior noite da minha vida, depois da manhã da hipoglicemia, mas tudo bem. A minha cicatrização não é ruim por causa do diabetes. Eu até que eu tenho uma cicatrização boa, viu? Esse negócio aí que falam que a pessoa com diabetes tem uma cicatrização ruim, não é bem assim não, tá? A questão é que toda pessoa com diabetes que não cuida do diabetes tem uma cicatrização ruim. Mas se você tiver um controle bom, um controle relativamente ok, e ter a pele também ali hidratadinha, a sua cicatrização vai ser boa também. A prova disso é que eu tenho tatuagens incríveis, lindas e gigantes que tiveram cicatrizações perfeitas. Inclusive, eu tenho 3 tatuagens sobre diabetes e uma delas é a clássica de identificação do diabetes, que eu fiz quando eu tinha mais ou menos 20 anos de idade e foi minha primeira tatuagem da vida. O combinado era fazer somente a parte escrita, mas na hora o tatuador deu a ideia de pingar uma gota de aquarela no papel e eu assoprar para ver como que seria esse desenho. Aí a gente colocou esse desenho na tatuagem, com a simbologia de ser o meu sopro de vida. Muito simbólico, Ela fica aqui.
A segunda que eu tenho é um frasco de insulina em homenagem à gratidão por ela existir, que fica aqui. E a terceira é um lembrete diário, que significa que eu sou maior que os altos e baixos da minha vida e do diabetes. Inclusive, o Nick Jonas tem uma tatuagem igualzinha a essa e a tatuagem dele foi inspiração para eu fazer a minha. Se você não sabe, o Nick Jonas tem diabetes tipo 1 também. A minha glicemia varia de acordo com a temperatura. Eu não sei como é que é por aí, mas no inverno eu costumo ter mais hipoglicemia e no verão ter mais hiperglicemia. A minha explicação é que eu gasto mais energia no inverno, por isso tende a cair mais a minha glicemia, e no verão eu fico mais resistente, retendo mais líquido. Mas eu já ouvi pessoas falando que acontece o contrário. Como é que é com você? Se eu me esforçar muito em um exercício, a minha glicemia sobe. Eu tenho muita dificuldade de fazer atividade física, porque toda vez que eu resolvo me esforçar mais, eu fico muito empolgada, minha glicemia sobe e eu acabo produzindo cetona, passando mal depois. Então fazer crossfit pra mim tá fora de cogitação. Eu já até pesquisei sobre isso e realmente pode acontecer por causa da adrenalina e do ácido lático. Então eu preciso maneirar o meu esforço, né? E tem alguns exercícios que é melhor não praticar. Por isso eu prefiro os treinos de caminhada, pilates, calistenia, musculação leve e dança. Eu tenho sensibilidade alta à insulina. A minha dose de insulina é considerada baixa para minha idade, sabia disso? Eu não sei exatamente qual o motivo, mas quando eu emagreço e estou num período mais ativo, eu ainda fico mais sensível ainda, com menos insulina. Por isso que eu tenho um risco muito alto de ter hipoglicemia e esse é o motivo principal de eu usar a bomba de insulina com sensor integrado. Eu tinha hipoglicemia com muita frequência, quase todo dia. E assim, por conta da bomba de insulina, eu quase não tenho mais hipo. É extremamente raro hoje eu ter hipoglicemia. Quando eu tive o diagnóstico de diabetes, a minha hemoglobina glicada, que é a média de glicemia dos últimos 3 meses, estava 11, ou seja, uma média de 300 de glicemia. A mais alta depois do diagnóstico foi 9 na adolescência e depois 8 quando eu tive um burnout do diabetes em 2018, que é a próxima curiosidade. Eu tive um burnout do diabetes por tentar buscar um controle perfeito. Depois que eu comecei a falar sobre diabetes na internet com o Biabética, eu me inspirei em muitas pessoas com diabetes com um controle melhor que o meu, né? A minha glicada, ela sempre foi em torno de 6,8 a 7,5, mas conforme eu ia aprendendo mais sobre diabetes, eu ia me cobrando cada vez mais até uma glicada menor ainda, com o objetivo de chegar a menor que 6. Mas eu nunca consegui. O melhor que eu consegui foi 6,2, mas a custa de quê? De ter um burnout depois. O burnout é um esgotamento mental. Geralmente ele está associado ao trabalho, mas existe o burnout do diabetes, da doença crônica. E eu tô há um tempo querendo fazer um vídeo sobre isso. Comenta pra mim se você quer que eu faça um vídeo sobre esse assunto, sobre o burnout do diabetes. Enfim, eu tive esse burnout, né? Eu negligenciei o meu tratamento por simplesmente não aguentar mais, né, cuidar do diabetes. Depois de muita terapia e tratamento, eu descobri que eu estava com início de depressão por outros motivos e uma coisa juntou com a outra e atrapalhou tudo. A minha glicemia hoje varia entre 7 e 7,5 e a minha médica está feliz com isso e é isso que importa. Eu tenho mais amigos com diabetes do que amigos sem diabetes. Quando eu criei o perfil Biabética em 2015, eu só conhecia 2 pessoas com diabetes, a minha médica e um amigo de infância. Por causa do perfil, eu conheci milhares de pessoas e fiz amigos com diabetes incríveis que me ajudaram muito, inclusive quando eu estava com burnout, e também a aceitar que o controle do diabetes não é perfeito e nunca vai ser. Né? A gente tem altos e baixos, a vida é assim, né? E os amigos com diabetes é um tema que, assim, realmente mexe muito comigo. Eu preciso fazer um vídeo sobre isso, porque eles realmente me inspiraram muito a me tornar uma pessoa completamente diferente, uma pessoa melhor. Depois que eu conheci pessoas com diabetes, né, tipo, realmente minha vida mudou completamente e eu quero fazer um vídeo sobre isso. O meu TCC da minha primeira faculdade foi sobre o Biabética. Eu entrei na faculdade de Relações Públicas para começar a trabalhar com comunicação de empresas, mas eu terminei produzindo conteúdo sobre diabetes para minha própria empresa. Eu criei o perfil Biabética no meu último ano da faculdade e o meu TCC foi um plano de comunicação para o perfil. Eu coloquei em prática tudo que eu planejei e o Biabética explodiu em menos de um ano. Foi aí que eu comecei a criar conteúdo sobre diabetes de forma profissional. Eu nunca pensei em trabalhar com diabetes. Antes de começar a produzir conteúdo sobre diabetes e a criar a loja Biabética, eu tinha vontade de ser uma executiva, trabalhando em uma empresa grande, uma multinacional, andando de terninho, em um cargo de liderança, fazendo várias viagens, reuniões, etc. Mas a vida me deu o Biabética de presente e um propósito incrível, e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa.
Sim, eu tenho um cargo de liderança, mas na minha própria microempresa. Eu sou, de certa forma, uma executiva, mas com um escritório no conforto da minha casa e fazendo o meu próprio horário, ao mesmo tempo em que eu mudo a vida de milhares de pessoas com os meus vídeos, com os meus conteúdos e os produtos da minha loja. Além disso, eu comecei uma segunda faculdade por causa do diabetes e eu vou mudar de carreira por causa do diabetes. Eu estudo biomedicina por causa do Biabética. Em 2020, eu comecei a querer me especializar mais no assunto do diabetes e achava que só a faculdade de comunicação e os meus estudos não seriam suficientes. Por isso, eu resolvi fazer uma segunda faculdade, agora de biomedicina, com o objetivo de me especializar em dar palestras, e a educar pessoas sobre diabetes, a ser educadora em diabetes. Mas durante a faculdade eu comecei a me apaixonar pela área de imunologia, de pesquisa e docência. Então agora eu estou estagiando nisso e quase acabando a faculdade, mas isso vai ser papo para um próximo vídeo, um vídeo mais completo sobre o assunto. Essas foram as 24 curiosidades sobre os meus 24 anos convivendo com diabetes e eu gosto de dizer que foram 24 anos bem vividos, mesmo alguns desses anos sendo bem difíceis. Foram bem vividos porque eu nunca desisti e nem vou desistir. Eu tenho fé de que eu vou viver para ver a cura chegar um dia. Ela tá próxima, eu sei que tá. E enquanto ela não chega, eu vou inspirando outras pessoas a se cuidarem para estarem com saúde quando ela chegar. Com isso, eu encerro esse vídeo, gotinhas. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Por favor, comenta sua opinião aqui embaixo e compartilha com outras pessoas para poderem assistir também. Não esquece de se inscrever aqui no canal para poder receber mais vídeos como esse. Obrigada pela sua presença, um beijo e até a próxima!